Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o VGHF, o fundo da Valora Hedge Fund, ou seja, tem aqui uma estratégia híbrida, carteira renda, carteira valor. A gente vai comentar sobre isso ao longo do vídeo. Quero fazer uma análise se essa estratégia está performando bem, agora que a gente tem aí um pouco mais de tempo do fundo. Também fazer uma análise da carteira de fundos imobiliários do VGHF. Beleza? Tem bastante coisa, então vamos direto ao ponto. Comentários do gestor. Então, o fundo encerrou o mês de julho de 23 com 94 ativos diferentes, num total de mais de 756 milhões investidos. Ao final do mês, o fundo possuía 88,6 milhões em operações de venda e recompra futuras, com promissada reversa ao custo médio de CDI mais 0,71% ao ano. Bom, aqui o que a gente pode comentar é interessante a gestão colocar o custo médio aqui da compromissada reversa em que pese ela esteja um pouquinho cara. A gente consegue ver essa média aqui em outros fundos um pouco mais baixo, mais perto de CDI mais 0,4 a 0,5. Eu não tenho nada contra a estratégia, desde que dentro de um limite ali de no máximo 10%, talvez até um pouco menos, mas eu gostaria de saber o racional da gestão. Por exemplo, VRTA, a gestão sempre explica que o pipeline que está ali investido na compromissada reversa, se tiver uma emissão de cotas, o fundo vai ter a pronta alocação. Então, aqui no VGHF não me parece que é essa a estratégia. Então, eu gostaria só que o gestor trouxesse mais esse detalhe para a gente. Bom, o fundo distribuiu 12 centavinhos por cota e ao longo dos últimos 12 meses o fundo distribuiu aqui 1,26 por cota, o que equivale a 14,6 ao ano ou IPCA mais 10,2 sobre a cota patrimonial. Pois bem, aqui então a gente vai começar a comentar sobre a estratégia. A estratégia do fundo, a gente sabe que ele tem uma carteira renda, muito ali baseada em CRIs, e uma carteira valor, onde ele investe em outros ativos, FDIC, FISA, ações, para poder ganhar no giro dessas ações, desses fundos imobiliários, dessa carteira, quando tiver um momento propício. Então, aqui o VGHF, ele é para ser um veículo que tem um pouquinho mais de risco que, por exemplo, o Vigir e o Vigip da própria Valora e, consequentemente, entregar um pouco mais de dividendo. Isso, palavras do próprio Vedrossi em inúmeras lives que ele participou. Pois bem, o fundo entregar 14,6% ao ano é um dividendo legal, não necessariamente é maior do que outros fundos de papel middle risk. Tá? O ponto é, e está entregando aqui PCA mais 10,2, que em determinados momentos desse ano a gente conseguiu comprar fundos high grade pagando essa taxa. Então, compensa, não compensa, a estratégia está se pagando ou não? Ainda é cedo para dizer. O que a gente consegue dizer é, nesse momento, por exemplo, nesse mês que a gente teve a deflação, o fundo conseguiu entregar um dividendo em linha do que ele vinha entregando. A gente vai olhar a DRE e vai observar que o fundo fez bastante giro e justamente por isso, por ter ativos que ele comprou muito barato, ele conseguiu vender no lucro e entregou um dividendo. Então, nesse momento de deflação, ele protegeu mais do que outros fundos que pagaram bem menos. Então, esse é o ponto positivo. No médio e longo prazo, ainda carece de estudos e como que o investidor consegue prever se vai ser vantajoso ou não no médio e longo prazo, analisando a carteira, principalmente a carteira valor, para saber se no futuro, com a bolsa caminhando para cima, se o fundo vai ter muitas possibilidades de fazer o giro e oferecer muito lucro. Com isso, o dividendo anual anualizado vai ficar maior. Então, o VGHF ele está trazendo um risco maior, por enquanto ele está entregando aqui no dividendo anual em linha com alguns fundos de papel, mas tem que analisar o potencial que ele tem dentro da carteira. Deu para entender? Então, ainda não é uma decisão se está compensando ou não a tese. A tese tem pontos positivos e pontos que ainda precisam se provar. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, como sempre, eu peço o like, a inscrição e também o nosso grupo do Telegram. Quase 400 pessoas, está sempre na descrição do vídeo. Bom, o fundo também fez vendas líquidas de cotas de FII no valor de 15,1 milhões, dos quais 4,4 milhões relativos à carteira renda.
houve um discreto aumento na carteira de ações valor no montante de 3,8 milhões. Com todos esses movimentos, a carteira renda passou a representar 77,8% do total de ativos e a carteira valor 22,2% restantes. Aqui foi o que eu acabei de comentar para vocês, né? As carteiras. Seria interessante só a gestão dar um indicativo aqui para a gente se ela vai pretender continuar fazendo esses giros nos próximos meses ou se ela vai aproveitar, enfim, alguns ativos ainda estão descontados. Eu sempre gosto de saber o racional da gestão. Carteira de CRI aqui, pessoal, não tem muito que a gente possa comentar. Está bem semelhante aos outros meses. Para quem quiser, tem vídeo aqui do VGHF comentando mais a carteira de CRIs. No vídeo de hoje eu quero comentar mais sobre a carteira de FIIs. Por quê? Primeiro eu separei aqui alguns fundos que são da própria casa. Isso não é muito interessante, porque, enfim, tem ali, né, uma cobrança dupla. Temos aqui também outro CRI da Valora, cadê? Aqui o Vigir e aqui o Vigip. E temos algumas posições aqui que eu destaquei por motivos diferentes. Então, por exemplo, PVBI. PVBI é um fundo que tem vivido nos últimos meses de forma muito intensa, né? Ele tem ali feito propostas por outros fundos, feito aquisições. É um fundo que subiu bastante de valor, sendo que tinha ficado por muito tempo com uma cota muito defasada. Então, ela já subiu bastante e ela ainda pode subir muito mais no médio prazo. Então, aqui é uma posição interessante para o VGHF daqui a pouco fazer um giro na carteira. JSRE, mesma coisa. Bresco também ficou muito tempo ali na faixa dos 95 e agora com esse novo guidance, né, de 87 centavos, está ali na casa dos 124. Então, são fundos que eu estou dando aqui de exemplo para vocês que a gestão pode ter comprado muito barato e aqui dentro tem um lucro muito grande ainda para destravar. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, um RECT, que foi até polêmico na época que entrou aqui na carteira do VGHF, que é um fundo problemático. Então, é um fundo que eu acompanho muito mais para saber quando ele vai sair da carteira, apesar de ser aqui pouco do PL, do que, de fato, enfim, auferir aqui algum lucro. Então, esse tipo de análise, pessoal, que é importante fazer para saber se daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, o VGHF vai conseguir, apesar de ter mais risco, entregar mais retorno, certo? Seguindo, DRE, a gente consegue ver então aqui na linha de negociação que o fundo teve bastante negociação esse mês. Comparando aqui ao mês anterior, então teve uma forte subida, que a gente tem, né, a descrição dessas negociações, e isso foi o que possibilitou o fundo entregar os 12 centavinhos que ele já tinha entregado no outro mês, porque nesse mês a gente vê aqui uma queda, né, na questão dos CRIs. Então, esse giro que possibilitou, protegeu um pouquinho o fundo de um IPCA mais baixo. Aqui a gente tem também as movimentações de julho, para quem quiser olhar as vendas, aqui a gestão traz para a gente. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de comentar. Seria muito mais interessante, muito mais rico se a gente tivesse aqui o preço médio das aquisições, né? Aí ficaria perfeito para a gente conseguir fazer essa projeção até na ponta do lápis de lucro que o fundo poderia oferir em determinado momento ou não. Bom, caminhando aqui para o final do vídeo, então a gente tem as taxas médias, IPCA mais 8,15, CDI mais quase 4, né, 3,92, e aqui a análise de sensibilidade, fundo aqui 9,42 é seu valor patrimonial, está negociando acima disso, né? Então, quem compra aqui com um ágil leva um pouquinho menos para casa nas médias. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, um grande abraço e valeu!